É um prazer estar aqui. Meu nome é Olinda, eu sou mãe de família, mamãe de 5 filhos, professora, e tenho desenvolvido um trabalho sobre educação há pelo menos 3 anos, né? E o tempo é curto, é claro que eu não vou conseguir esgotar o tema da educação, mas eu queria falar algumas coisas que eu vejo que estão ausentes nesse tema no ambiente que a gente vive hoje, seja na internet, seja nos meios institucionais, seja política, seja a universidade e tudo mais. A educação é um dos temas mais antigos do mundo. Desde que o homem existe, o homem tenta organizar-se e tenta imaginar um modo ideal para conduzir as crianças. É daí que vem o nome pedagogia, a condução dos pequeninos. Então, a educação é um tema mais antigo que a gente tem na história. Os gregos tentavam educar as crianças e erraram muito, porque os gregos pensavam só numa educação física, militar. Depois, os romanos tentavam educar as crianças e também erraram muito, porque os romanos tinham uma visão e a finalidade da educação para os romanos era formar bons oradores. Então, o que os romanos pensavam? O que é educar uma criança? É formar um bom orador, ele tem que saber falar bem. Por isso que os maiores oradores da história são os romanos, como Cícero. Só que esses antigos, eles não tinham uma coisa, eles não tinham uma verdade encarnada, eles vieram antes do Cristo, né? Antes da verdade. Com o Cristo, e por isso Nosso Senhor vai dizer, eis que faço nova todas as coisas, a educação vai ganhar uma nova visão, uma nova finalidade. E aqui a gente já começa a falar de educação propriamente dita. O que é educar? Em primeiro lugar, é olhar para a finalidade, ou seja, quem eu quero formar. Eu formo uma criança para quê? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que ter na cabeça. Porque se a gente não tem essa pergunta, qualquer coisa serve. Veja, se eu quero formar uma criança para passar no vestibular, então a finalidade que eu tenho para a educação dela é uma finalidade pragmática. É uma finalidade curricular. Eu acho que o máximo da educação do meu filho é um diploma. Se a finalidade da educação do meu filho é que ele seja feliz, então a educação que eu estou dando para o meu filho é uma educação de prazer, uma educação narcisista. Eu acho que ele tem que crescer e ser feliz. E fazer o que ele bem entender. Toda educação pressupõe, então, uma finalidade. Qualquer pai, qualquer mãe no mundo educam sim o seu filho. Todo pai e toda mãe educam o seu filho. Não existe essa coisa assim, olha, é que essa criança aqui não está sendo educada. Não, essa criança pode estar sendo mal educada. Mas alguma influência é exercida sobre ela. Ainda que seja o caos, a desordem, o caminho livre para a criança fazer o que ela quiser, o que ela acha que tem que fazer e tudo mais. Alguma educação essa criança recebe. Então aqui a gente já tem uma categoria. Existe uma boa educação e existe uma má educação. Ponto. Existe uma educação que leva para o verdadeiro fim e existe uma educação que perverte a finalidade ideal dessa criança, que é ser formada para o bem. Então, a finalidade ideal da educação é formar a criança para o bem, para a verdade. Existe uma verdade, existe algo que está fora dessa criança e que ela deve ser formada para isso. O que acontece é que, historicamente, a gente tem um processo que começou a acontecer há muito tempo atrás, há pelo menos 200 ou 300 anos atrás, que foi tirando a finalidade da educação, da verdade, do bem, para a própria criança. Então, o que acontece? O que essas correntes pedagógicas todas modernas vão começar a dizer? Olha, esquece esse negócio que você tem que formar a criança para a verdade. A verdade é relativa, cada um tem a sua. A minha na minha casa é uma, a sua na sua casa é outra, a do vizinho é outra. Não existe uma verdade objetiva. Existe uma verdade pessoal, individual. Então, olha só. Aqui a gente tem um primeiro rompimento, um rompimento com a verdade. Se não existe verdade, toda educação vale. Isso é claro. Não existe verdade, então toda educação vale. Qualquer coisa vale, qualquer coisa serve. Essas pedagogias começam, então, a tirar os olhos da finalidade da educação e começam a colocar a finalidade da educação como o próprio bem-estar da criança. Isso vai começar a acontecer especialmente a partir do final do século XIX, que é 1895, 1899. Esses pensadores, quem são esses? São pessoas, são homens, que desenvolviam ideias e teses e livros, publicavam esses livros, publicavam essas teses, e essas ideias entravam nas universidades. Quando essas ideias entram nas universidades, elas chegam aonde? Na sala de aula.
Os alunos. Então, não adianta a gente achar que nós, porque defendemos ou fazemos uma educação dentro de casa, nós estamos livres da influência do mundo. Não estamos. Somos seres sociáveis, a gente está em sociedade, a gente vive em sociedade. Nós não estamos livres das influências que o mundo exerce sobre nós e sobre os nossos filhos. É claro que o que a gente tem que fazer é fortalecer as instituições primárias. O que é instituição primária? Família. A gente tem que fortalecer a família, porque a sociedade é formada de famílias. Então, quando você tem uma família bem formada, quando você tem famílias bem formadas, então você necessariamente terá uma sociedade bem formada. Agora, não adianta a gente achar que a gente está em 2022 e que todas essas influências gestadas por 3, 4 séculos estão apartadas da nossa vida. Não estão, porque nós somos formados por essa mentalidade. E no que consiste basicamente essa mentalidade? Consiste na ideia de que a criança é um ser já formado. Ela já é pronta. Então, ela é uma criança e, ainda que ela não seja um adulto, ela tem uma formação própria. E essa formação deve ser respeitada. Então, todas essas pedagogias vão começar a dizer isso. Está vendo essa criança aqui? Ela tem 4, 5, 6 anos. O modo como ela se manifesta, as coisas que ela quer, as coisas que ela pede, o que ela fala, isso é dela. Isso é próprio dela. E, por ser formado dentro dela, da personalidade dela, do cérebro dela, e aí a gente vai ter pipocar um monte de livro que fala sobre o cérebro da criança, sobre o desenvolvimento psicológico da criança, etc, etc. Tudo o que está aqui nessa criança deve ser visto como algo a ser considerado como critério educativo. Olha só, isso aqui é uma ruptura total. O que a gente tem antes? A gente tem o seguinte: há uma criança e essa criança deve ser conduzida por alguém para conhecer a verdade. Depois do século XIX, há uma criança e essa criança tem a sua própria configuração que deve ser respeitada. Veja, isso é um tipo de educação e esse é outro. Não dá para dizer que as duas coisas são a mesma coisa. Não dá por uma questão lógica. Duas premissas contrárias não podem levar ao mesmo fim. Né? É uma regra metafísica. Por exemplo, eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. É uma regra metafísica, é impossível. Aí você pode até me dizer, mas eu nem teria os santos que bilocavam. Você sabe como é que os santos bilocavam? Alguém sabe? Nenhum santo jamais poderia ir contra uma regra já criada por Deus. Então, metafisicamente é impossível se bilocar. Como um santo não poderia ir contra uma lei metafísica criada por Deus, como que eles se bilocavam? Padre Pio estava aqui. Para ele se bilocar, um anjo ficava no lugar dele e ele ia para outro lugar. Mas metafisicamente, Padre Pio não estava em 2 lugares. Era um anjo que ficava no lugar dele. Porque as leis criadas por Deus não podem ser ultrapassadas. Então, metafisicamente, é impossível que 2 premissas opostas levem ao mesmo fim. Então, ou eu acredito que o meu filho é uma criança que precisa ser educada, formada por alguém, ou eu acredito que o meu filho não sabe e deve ser educado por alguém que sabe, ou eu acredito que o meu filho não é formado e deve ser formado por outra pessoa, ou eu acredito que o meu filho não tem desenvolvimento da sua personalidade, da sua alma, do seu espírito e do seu intelecto e precisa ser formado em todas essas frentes, ou eu acredito que ele é uma criança pronta e que é só uma questão de tempo, ou seja, está tudo ali já, só uma questão de tempo que o próprio tempo e o ambiente tratarão de educar essa criança. Não dá para acreditar nessas 2 coisas ao mesmo tempo. Todas as correntes modernas, depois do século XIX, elas vão defender essa segunda corrente. Então, se você é uma mãe e um pai que olha para o seu filho e pensa o seguinte: eu preciso educar. Ele não sabe, ele não tem noção nenhuma de nada e eu preciso educar essa criança. Se você pensa assim, você já é contra toda a modernidade. Você tem que ter na sua cabeça que você vai travar uma luta. Seja na sua família, seja no seu bairro, seja no condomínio, seja no parquinho, seja na escola. Porque toda a mentalidade moderna, ela tem esse segundo pensamento. Então, quando você parte dessa primeira premissa, você tem que ter isso claro na sua cabeça.
O que eu estou fazendo, o que eu pretendo fazer com os meus filhos, o modo como eu pretendo educá-los, não é o modo que as pessoas pensam. Então, eu tenho que ter claro na minha cabeça que eu vou travar uma batalha. Seja ela do ponto de vista privado, familiar, de instituição primária, seja do ponto de vista social. Então, todas as tentativas de várias frentes que tentam fazer um caminho de volta são tentativas que são contra o sistema. Que sistema? Político, educacional, social, cultural, de mídia, de cultura, de propaganda, de tudo. E quando nós pensamos na educação da criança, a gente tem que pensar na educação da criança a partir de 5 frentes. Né? Uma criança, ela tem 5 frentes fundamentais a serem desenvolvidas. Sensitiva, biológica, fisiológica, que é a mesma coisa, o corpo. Então, a gente vê que a criança cresce, que a criança tem as suas necessidades fisiológicas, etc. Ela come, ela dorme. Aqui o sono entra na necessidade sensitiva. Necessidades, frente à educação moral. Eu tenho uma educação moral para essa criança, ou seja, ela é uma criança que não vive sozinha, ela está dentro de uma família, ela convive com outras pessoas, ela tem relação com o mundo. Então, é a moralidade que deve educar isso. Então, sensitiva, moral, estética. Por isso se fala muito da educação do belo. A criança tem olhos, ela vê. Então, a beleza tem uma relação, exerce uma influência sobre ela. Espiritual, ou seja, essa criança não é só corpo, essa criança tem algo a mais. E a psicológica. Então, são 5 frentes para educar uma criança. 5, não é uma, são 5. Então, todas as correntes pedagógicas que tentam ver só uma dessas frentes, elas são reducionistas. Algumas dessas frentes vão levar em consideração só a sensibilidade. Então, elas vão dizer, mas se a criança está com fome e ela quer comer um chocolate, você tem que dar o chocolate para ela. Porque ela quer o chocolate, e se você não der o chocolate para ela, você vai traumatizar a criança. Veja, essa é uma visão reducionista, porque ela está levando em consideração apenas o aspecto sensitivo. Eu quero. Mas ela ignora que essa criança tem outras coisas a serem educadas. Ela tem uma moral a ser educada, ela tem um espírito a ser educado, ela tem uma estética, ou seja, um senso estético, uma percepção visual estética a ser educada, e ela tem uma psicologia e uma sociabilidade a ser educada. É só você olhar para o seu filho, que isso é muito claro para você. Quando ele chega no parquinho, ou quando usou aquelas coisas maravilhosas de chegar junto no parquinho, aquelas filhas daquelas mães maravilhosas, você sabe que aquela criança vai precisar de você. Porque ela não tem condição de administrar tudo isso sozinha. Se ela tiver com muita pressa de escorregar, ela vai empurrar quem está do lado dela. Daí ela tem você, um anjo de luz, que ilumina a sua inteligência e diga, não empurre. Isso daqui não é mandar encher o saco da criança. Isso é iluminar a sua inteligência. É mostrar para ela o seguinte, tá vendo esse corpo que está gritando dentro de você? Você tem uma outra coisa chamada razão que pode dominá-lo. Então você espera. Então, a criança começa a perceber, e ela não faz isso sozinha, ou seja, você ajuda a criança a perceber que ela tem como controlar os seus instintos, porque ela não é um bicho. E é justamente essa defesa que muitas correntes pedagógicas vão dar. A educação da criança deve ser feita a partir de um conjunto de situação-resposta, que é basicamente o seguinte: você levar em consideração que o aprendizado da criança se dá por um conjunto de reações neurais. Só. É claro que a gente tem reações neurais, mas não é só isso. E esses pedagogos, esses psicólogos, que vão influenciar toda a modernidade, eles vão dizer, não, a gente só pode estudar aquilo que a gente consegue mensurar, quantificar. Portanto, a educação de uma criança é o que a gente consegue analisar no laboratório. O que a gente consegue analisar no laboratório, a gente leva em consideração para educar uma criança. O que a gente não consegue analisar no laboratório, a gente não leva em consideração. Então, todas essas correntes, elas vão ignorar por completo o espírito, a formação de virtude, de mostrar para a criança que ela pode controlar os seus instintos, controlar a sua vontade, que ela pode dizer não, que é a única coisa que é o que difere um ser humano de um bicho. Um bicho não diz não, um ser humano diz não, não quero, eu espero, eu posso fazer isso, um ato de razão. Um exercício de racionalizar, da racionalidade
exercidas sobre a vontade, sobre o instinto, sobre o sensitivo. Essas 5 frentes pelas quais nós educamos uma criança, elas estão integradas, elas estão unidas. É por isso que é difícil educar. Quando nós temos um filho de 2 anos que está chorando 15 para meio-dia, eu tenho certeza que ele está com fome. Isso é muito claro. Por quê? Porque é uma criança pequena, que ainda não tem razão formada. A criança forma a razão a partir dos 5 ou 6 anos de idade. O que é o uso da razão? É quando a criança admite, ela tem a certeza, ela admite para si mesma que ela é um ser, que ela é uma pessoa, as suas decisões interferem na vida dela e na vida da família. E a criança que usa a razão, ela faz abstrações, né? Então a criança que usa a razão, você fala uma coisa para ela, ela liga com uma outra que já aconteceu, ela faz uma comparação com algo do passado, ela tem uma expectativa do futuro. A criança que ainda não chegou à idade da razão, ela é bem aleatória. É quando são bem pequenininhos, que eles falam aquelas coisas em pé na cabeça, sabe? E você vê que ele está confundindo ontem com amanhã, e daí ele faz uma relação completamente desconexa. E você fala assim para ele, nós vamos viajar daqui uma semana. Daí no dia seguinte ele fala, mãe, é hoje. Né? A criança fora da idade da razão é assim, ela não tem dimensão de tempo. Ela não faz abstrações. A criança que chega na idade da razão e começa a desenvolver a sua racionalidade, tudo isso é muito mais claro para ela. Ela já tem dimensão de tempo, ela já tem dimensão de espaço, ela já tem dimensão de como as coisas acontecem. É a criança que começa a perceber quando o pai e a mãe brigam, por exemplo. A criança fora da idade da razão ela não percebe. A criança na idade da razão ela percebe. Isso aqui me deixa minha mãe brava. Veja, ela já faz o uso do intelecto de uma maneira mais completa. Quando a criança chega na idade da razão, a gente vai percebendo que é mais difícil educar. Por quê? Porque aquela certeza que você tem às 11h45 da manhã com o seu filho de 2 anos, você já não tem com o seu filho de 9 com mau comportamento. Porque tem alguma coisa aqui que é mais difícil de entender. Fome, sono, cansaço, essas coisas a gente percebe de uma maneira muito mais visual. A criança tem sintomas externos de cansaço, de sono, de fome. Quando a criança está num estado de tristeza, nervosismo, apreensão, ansiedade, é mais difícil. Porque, de modo geral, ela não manifesta exteriormente todos os sinais. Então, a educação é difícil porque ela envolve várias frentes. Nem sempre é um aspecto sensitivo, nem sempre é um aspecto moral, nem sempre é espiritual. Ou, às vezes, é espiritual e não é sensitivo, e a gente acha que é sensitivo. Ou, às vezes, é moral e a gente acha que é espiritual. Ou, às vezes, é social, quando, por exemplo, a criança começa a ter dificuldade para se relacionar com outras crianças, isso acontece, e daí os pais começam a achar que pode ser um monte de problemas neurais daquela criança, quando pode ser apenas uma não educação dessa sociabilidade. Porque a criança tem que ser educada para estar com outras pessoas. Vejam, aí a coisa vai se tornando mais complexa, porque a gente não consegue ver essas coisas a olho nus. Ou seja, há coisas aqui que eu vou ter que fazer um caminho para entender do que se trata. Agora, já caminhando para o fim, quando a gente fala de educação, a gente tem que pensar o seguinte: todo ato educativo é um ato prolongado. É por isso que você vai falar 245 mil vezes para o seu filho: não faz isso, não faz aquilo, não chuta, não chora, não sei o quê. Porque a educação ela não é um ato imediato. Ela não é como esses psicólogos queriam propor, de uma situação-resposta. Se você quer um comportamento, você induz a ele. Se você quer evitar aquele comportamento, você evita a situação em que a criança vai ter essa resposta. Isso daqui é o que se chama de psicologia comportamental. Ação-resposta. Ação-resposta. Uma vez eu dei uma palestra sobre isso no Rio Grande do Sul e um pai veio falar comigo. Ele disse assim: olha, eu não te conhecia, eu não conhecia nada disso, eu nunca li nenhum livro sobre educação, mas eu entendi tudo o que você falou. Sabe por quê? Daí eu disse por quê? Ele falou: porque eu sou adestrador de cães. E o que você disse aqui é exatamente o que a gente faz lá. Ou seja,
A psicologia comportamental, ela propõe uma educação para os filhos do mesmo jeito que se adestra a cachorro. E por quê? Porque se leva em consideração apenas os sentidos mais primários. Quando a gente pensa numa outra opção, que é o que eu acredito que a gente queira fazer aqui, aí é o seguinte: eu preciso educar o meu filho, porque ele não vai se educar sozinho. Então, os primeiros passos da educação consistem justamente em educar os sentidos. Essa parte da educação do sono, de se portar na mesa. Se portar na mesa também faz parte da educação. A criança não aprende sozinha. Se você deixar sozinha, ela fica em pé. Isso aqui é verdade, eu não sei na casa de vocês. Mas se você não mandar 10 ou 15 vezes ela sentar, a tendência dela é ficar em pé ou de joelhos. Isso também é educação dos sentidos. Você educa o seu filho para que ele entenda que sentar-se é o modo ideal de se portar à mesa. Isso também é educar. É uma parte da educação. Se você não falar, mostrar para o seu filho que não é para ele ficar batendo garfo no prato, ou é só lá em casa, aqui não, né? Aqui ninguém. Nem lá, aqui é tudo anjo, aqui é tudo sétima moral. Se você não falar para ele que não pode ficar batendo o garfo no prato, porque incomoda, porque não é para fazer isso, porque não é hora de fazer isso, etc., ela não aprende sozinha. Se você não mostra para ela que comeu, se sentiu saciada, tá bom, ela vai comer de novo, de novo, de novo, porque todas essas coisas fazem parte da sua natureza primária, da sua natureza que aproxima do animal. O que nós fazemos com os nossos filhos é o seguinte: eu preciso tirá-lo desse estado cada vez mais. Então, quanto mais ele cresce, mais eu preciso afastá-lo do seu estado primário, que o aproxima do cachorro. Ou seja, mais ele pode ter controle de si mesmo, mais ele deve aprender a se comportar nos lugares, mais noção ele deve ter do que fazer, do que falar, etc. Agora, se a gente falar isso daqui em qualquer lugar oficial hoje, as pessoas vão achar que nós é que somos malucos. Por quê? Porque a ideia principal de educação que as pessoas têm é a seguinte: a criança já é um ente formado. Portanto, se ela se sente bem de joelhos na mesa, você tem que deixar. Se ela se sente bem correndo na frente do altar durante a missa, você tem que deixar. É o modo como ela se expressa, é o modo como ela se manifesta. E eu vou falar para vocês, essas ideias dominam as universidades, 100%. Então, os professores formados para serem psicólogos, que vão atender os nossos filhos, são formados por essa concepção. As pedagogas que vão trabalhar nas salas de aulas são formadas por essa concepção. Os médicos que vão atender crianças na pediatria, se não for os mais antigos, que inclusive muitos deles não concordam, mas os novos são formados por essa concepção. Porque há toda uma frente, uma cultura preparada para isso. Na política, na educação, nos meios, nas universidades, nas instituições oficiais de ensino, etc. Então, este trabalho de olhar para os nossos filhos, e essa é uma coisa simples, é relativamente simples, olhar para o seu filho e pensar: ele precisa de mim, eu preciso dar o que ele não tem, eu preciso dar o que ele não faz sozinho, eu preciso mostrar o que ele não enxerga sozinho. Este movimento já é um movimento, de certo ponto de vista, revolucionário. Porque a gente vai ter que lutar contra 300 anos em que a ideia contrária é colocada na pauta. O próprio Rousseau, que é um cara que viveu há 300 anos atrás, ele dizia o seguinte: a única coisa que você não pode fazer com uma criança é contrariá-la. Não pode contrariar a criança. E ele defendia que o que vai definir a educação da criança é o ambiente em que ela vive. E essa ideia do ambiente, ela vai ser muito bem desenvolvida por outros caras por muitos e muitos anos. E por que eu estou falando de ideias? Estou falando de ideias porque ideias têm consequências. Pronto. Ideias têm consequências. As pessoas têm ideias, essas ideias são publicadas e essas ideias começam a influenciar as pessoas. Isto é assim conosco também. Nós somos influenciados por ideias. É ou não é? Né? Nós aprendemos uma ideia, essa ideia faz parte... nós temos contato com uma ideia, nós entendemos uma ideia e começamos a agir a partir dela. Então, existe uma má educação e uma boa educação. Existem más ideias formando princípios educacionais e critérios educacionais, e existem boas ideias a serem resgatadas. Então, o nosso trabalho, e aqui, claro, elogio o trabalho da minha amiga, de ensinar os pais que tem um bom caminho para dormir,
dormir, que o principal no casamento não é o filho, é o marido, que se o seu filho não consegue nem dormir na cama dele a noite inteira, como é que você vai ensinar esse menino a Santíssima Trindade? Ou seja, é um caminho a ser percorrido. Você parte dos sentidos para chegar na educação do espírito. Agora, se a coisa não é ordenada, se a coisa não é controlada pelos pais, se os pais não têm condição de controlar os seus filhos, eles serão controlados por eles. É isso que nós vemos hoje em dia. Hoje em dia os filhos mandam nos pais, decidem as coisas, criam regras e os pais estão aceitando como se isso fosse algo bom. Não é bom e não vai dar certo. Isso é muito claro de ser previsto. Então que a nossa parte seja fazer um caminho de volta. Mas nós somos minoria. Mas a verdade tem uma força por si só, que não precisa do nosso esforço. Né? A verdade ela é forte. Enquanto a mentira precisa ser arquitetada e articulada, a verdade ela é clara e profunda. Então, quando a pessoa tem contato com a verdade e entra no seu coração, o trabalho já foi feito. A gente não precisa ficar preocupado com quantidade, com quantas pessoas vão ouvir isso. A verdade tem uma força por si só que nem depende de nós. O que a gente faz é só transmiti-la. Né? A verdade ela existe por si só. Então, existe uma má educação e uma boa educação. E que a nossa função enquanto pais e professores seja de tentar resgatar uma boa educação, uma educação decente, e lutar por uma educação decente para os nossos filhos e para as crianças que estejam ao nosso alcance. Muito obrigada.